Quem quer ouvir a palavra do Senhor, diga amém. O pastor gosta de falar assim aqui, que o primeiro momento é o momento para Deus. A adoração, o louvor é para Ele. O segundo momento, que seria o momento da palavra, é para nós, é para você. É a hora que Deus fala conosco. E quando a gente aceita e recebe o profeta, recebe o vaso, fica melhor para a gente receber a palavra. Porque Deus não vai voltar, Deus não vai sair do trono, sentar aqui e falar com você. Ele vai usar aqueles que Ele já ordenou, já ungiu e já disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem já leu esse texto? Amém? Então vamos praticar. O tema do segundo aniversário, você já sabe, perseverando no reino. Quem não veio ontem? Quem não veio ontem? Levanta a mão. Os irmãos, a maioria esteve ontem aqui. A mensagem não é uma continuação, porém o tema é o mesmo. O que eu gostaria de falar hoje, dentro desse tema, é a maneira como nós devemos permanecer e perseverar no reino. Nós aprendemos ontem, nós abordamos aqui, como é a vida no reino de Deus. Usamos o texto dos primeiros apóstolos, quando Jesus começa a falar e diz: olha, o reino de Deus chegou. Então ele começa a fazer um chamado pessoal. Então a primeira coisa para se viver no reino, temos que ouvir um chamado. Jesus viu Simão, viu Pedro, viu João, disse: vem após mim. Pois nós aprendemos também que a vida no reino implica em uma renúncia. Eles deixaram jornaleiros, deixaram um barco, deixaram o pai, deixaram as redes, deixaram a profissão e seguiram a Jesus. Vida no reino de Deus implica numa renúncia. Sempre terá coisas que nós temos que deixar para possuir o melhor. Vimos também ontem que a vida no reino de Deus é uma vida de ação, uma vida ativa. Jesus falou: eu vos farei pescadores. Atividade, trabalho. No reino nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente sentar e ver a banda passar. Nós temos que nos levantar e fazer a obra do Senhor. Aprendemos também que a vida no reino é uma vida de fidelidade absoluta, porque os discípulos seguiram após Ele e foram fiéis até a morte. Todos eles morreram, exceto João, pelo reino. Morreram sacrificados, morreram martirizados, deram a vida pelo reino. Isso é fidelidade absoluta. E finalmente vimos que a vida no reino de Deus é uma vida que compensa. Você ganhará muito mais do que terá que deixar. Mais ou menos 100 vezes mais, é o que diz a Bíblia. E no final terá vida eterna. Isso foi o que abordamos ontem. Hoje eu quero ler o Salmo 92, no versículo 12. E já que sabemos como é a vida no reino, vamos aprender hoje como perseverar. De que maneira perseverar nesse reino? Porque aquele que perseverar até o fim será... a igreja conhece a palavra. Vamos dizer mais bonito: quem perseverar até o fim será salvo. Hoje nós temos também a ceia do Senhor. Logo imediatamente depois da palavra, vamos tomar a santa ceia do Senhor. Salmo 92, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Feche os seus olhos e faz uma oração para o Senhor. Pai celestial, usa esta palavra para edificar, florescer e fazer crescer a cada um dos teus amados que nessa noite aqui estão. Que ao sairmos daqui possamos levar aos nossos lares uma mensagem de esperança, de vida eterna, ó Deus, de perseverança no teu reino. Pedimos que o teu Espírito Santo sonde a cada coração e fale conforme o que o Senhor já separou para cada um de nós, e todos digam amém. Eu vou abordar duas figuras que o Salmo 92 propõe para nós, para continuarmos falando sobre perseverança no reino, e vemos que o Salmo na verdade mostra
como Deus projetou a nossa perseverança no reino. Como Ele quer que nós perseveremos no reino. Como Ele deseja que nós permanecemos firmes nesse reino. Ele dá uma ilustração e fala de uma linguagem profética, uma linguagem simbólica, poética. Ele diz que você deve ser como a palmeira e como o cedro. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Então hoje nós vamos aprender aqui que para perseverar no reino de Deus com êxito e com graça de chegarmos até o fim, atravessarmos a linha da fronteira e entrarmos na glória do nosso Deus e Pai Celestial, nós precisamos ter uma vida de palmeira e uma vida de cedro. É uma promessa que Deus coloca para cada um de nós. Deus usa uma figura, Deus coloca duas das plantas sagradas da Bíblia, palmeira e o cedro, e Ele mostra para cada um de nós o desejo que Ele tem, que Ele projeta, a palavra que Ele lança para você. O justo, o que alcançou o reino, o que já entregou, o que já passou aquela fase de ontem, já aceitou o chamado, já veio, já se entregou, está renunciando, está pagando o preço do discipulado, está seguindo ao Senhor por onde quer que Ele vá, está fiel ao Senhor. Deus diz assim: você é uma palmeira, você é o cedro. Glória a Deus. E aí, lógico, se Deus está dizendo isso, nós precisamos então investigar um pouquinho sobre o que é uma palmeira e o que é um cedro. Se eu estou sendo comparado a uma palmeira, a um cedro, então vamos rapidamente, sem entrar muito profundo, que isso dá muito o que falar, né? Mas vamos rapidamente pegar as lições principais da palmeira e do cedro e vamos receber que é dessa maneira que Deus quer que você persevera no reino. Em primeiro lugar, eu e você precisamos ser cristãos palmeira. Mas aquele palmeira que não cai, sabe aquele palmeira que não cai? Tem um palmeira que caiu para a segunda divisão, tal, né? Tudo bem, porque o ano que vem, isso tudo é uma lição, o ano que vem vai ser um grande time, etc. Tem palmeirense aí? Tem? Uma? Só uma? Aqui, esqueci que eu estou em outro estado, né? Se eu falo isso lá em São Paulo, o pessoal fica bravo, né? Mas então, nós temos que ser uma palmeira que jamais cai para segundo plano, para segunda divisão, nem para segunda e nem para divisão, amém? Que nem a segunda e nem a divisão é de Deus. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos enraizado como palmeira. Vamos então ver algumas características rapidamente da palmeira. Como devo perseverar e permanecer no reino de Deus como palmeira? A palmeira, a primeira coisa interessante da palmeira é que a palmeira cresce em um único tronco. Quando você vê uma palmeira, você deve ter visto aqui uma das palmeiras, ela cresce em um único tronco, ela não tem galho. É lógico que existem muitos tipos de palmeira: palmito, palmeira real, palmeira imperial, coco, coquinho, e a de Israel, que é a tâmara, né, que produz o mel. Então, existe palmeira, mas todas elas têm uma singularidade. Todas elas têm um tronco só, ela não tem galho. O que aparece nelas são as folhas no topo, mas a palmeira é aquele tronco bonito. Algumas parecem uma garrafa de Coca-Cola, né? É uma benção, é muito linda. A palmeira realmente é muito maravilhosa. Não tem galhos, tem um tronco só. Qual é o ensino disso? Eu e você, nós, a igreja do Senhor Jesus, deve crescer, florescer em um único tronco. E quem é esse único tronco? O Senhor Jesus Cristo. Nós devemos florescer em um único Deus, em um único Senhor. A moda antiga era assim: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A gente fazia apelos dessa maneira. A pessoa dizia: eu aceito como meu único tronco, minha única esperança, minha única resposta, minha única cura, minha única libertação, minha única vida. Tudo está no tronco, em Jesus. Não está em galhos, mas está no tronco, e esse tronco se chama Jesus Cristo. Quem
cresce e floresce no tronco, persevera até o fim, não cai. Quem fica de galho em galho cai, mas quem está no tronco, ele encontra a segurança. Missão Paz e Vida de Cianorte, igreja de um tronco só, amém? Igreja que tem uma mensagem: não se apoie em galhos, se apoie no tronco. Em Jó 33:11 temos uma palavra. Queria que você olhasse para mim, olhasse aqui para o texto da palavra. Jó 33, versículo 11. A oração que todos devemos fazer nesta noite. Jó 33:11, um pouquinho atrás do Salmo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Põe no tronco os meus pés, aleluia. Quando você estiver crescendo e florescendo como a palmeira, você estará com a tua vida no tronco. Põe no tronco os meus pés. Perseverar no reino é ter um foco, um Senhor, um alvo, uma postura. Então diga assim comigo: a minha vida vai florescer no tronco que é Jesus, amém? A segunda característica da palmeira é que ela só floresce e dá fruto depois de crescida. O cacho só aparece no topo da palmeira grande. Isso é uma coisa maravilhosa. Flores e frutos só surgem depois que a palmeira crescer. A palmeirinha não dá fruto. O novo convertido não dá fruto. A igreja que está nascendo, como essa igreja de 2 anos, está apenas começando a dar frutos. Não devemos nos iludir e esperar grandes frutos de pessoas novas na fé, esperar grandes coisas de igrejas pequenas que estão começando. Temos que acreditar que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para nascer, um tempo para crescer, um tempo para florescer e um tempo para dar frutos. Quem está entendendo? A palavra do Senhor nos diz que o justo floresce como a palmeira, mas eu nunca vi uma palmeirinha pequena florescendo, nunca vi um pezinho de palmeira dando fruto, não. Primeiro ela precisa ter o seu crescimento. Então, para perseverar no reino de Deus, nós temos que ter paciência. Muitas pessoas vêm à igreja do Senhor e se convertem, entregam suas vidas ao Senhor e já acham que no outro dia vão começar a ter maduros na fé. No outro dia já vão começar a vencer os seus problemas, suas lutas, e quando isso não acontece, muitas vezes se frustram, abandonam a igreja, e existem milhares de palmeiras jogadas no chão, milhares de palmeiras que caíram, justamente porque não tiveram a paciência de aguardar o tempo do Senhor, para dar o fruto desejado por Deus e por eles. É necessário. Quem vai lá, por exemplo, hoje para Mojimirim, chega lá naquela tenda e vê o trabalho que é feito, e vê tudo que nós temos feito na cidade, não sabe que um dia nós fomos uma pequena palmeira, que não tínhamos frutos, nem folhas e nem flores, mas o tempo nos deu a maturidade, o tempo nos deu o alicerce, o tempo fez brotar os sonhos, os planos, os projetos, os propósitos e as práticas, e o tempo começou a aparecer os frutos e as flores. Assim será com essa igreja vai crescer como a palmeira e vai dar muitos frutos nessa cidade. Você que está aqui essa noite vai crescer muito e vai florescer. Talvez você não olha para você hoje e não vê frutos, é porque ainda você está crescendo. Continua crescendo, porque os frutos vão aparecer. Está entendendo a mensagem? Amém? Então, em primeiro lugar, vimos que a palmeira floresce e cresce num tronco só, Jesus. Você tem que estar com a sua vida em Jesus, só nele. Segundo, tem que passar por todo o processo de crescimento. Cada fase da sua vida é importante. Vai chegar um tempo que você vai estar pronto para produzir as flores que significam a beleza e os frutos que significam o sustento. Beleza e sustento você terá quando crescer na fé. E nós sempre estamos crescendo na fé.
Amém, irmãos? Jesus fala, o apóstolo Paulo fala, que nós temos que crescer nessa graça, nesse conhecimento, até chegarmos à estatura perfeita de varão aprovado, que é o Senhor Jesus. Então, tanto eu como você estamos crescendo, 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 crescendo. Isso é maravilhoso. As folhas e os frutos irão surgir, diga glória a Deus. Outra coisa importante da palmeira, já que estamos sendo comparados com a palmeira exige cuidados e água. Uma palmeira basicamente precisa de cuidados e de água. Falando um pouquinho do cuidado, a palmeira precisa primeiro ter uma terra, um solo favorável. Então ela precisa crescer. Você precisa ter um solo favorável, tem que ter um ambiente favorável, tem que ter um lugar aonde você vai ter esse cuidado. E a igreja do Senhor Jesus é esse ambiente favorável. A igreja é o melhor lugar para se crescer na vida, em todos os aspectos. Alguém concorda? Então o solo, a casa do Senhor, o cuidado também envolve o ataque das pragas. Existem algumas pragas que atacam a palmeira. E nós temos muitas palmeiras plantadas ao redor da nossa tenda lá em Mojimirim. Às vezes eu chego, olho para as palmeiras, porque eu faço supervisão de tudo lá, desde as flores até as almas. Eu não sou pastor só de almas, sou pastor das flores também. Então eu passo uma rasante em todo o jardim e vejo já se a grama precisa ser cortada, se as flores precisam ser podadas, se morreu alguma planta, e olho para cima e vejo algumas coisas, e tem algumas coisas que às vezes eu chamo pessoas que não vêm, eu chamo, olha, existem coisas na vida, eu gostava de fazer isso. Tinha uma palmeira que floresceu, um cacho maravilhoso e ninguém via, e todo mundo que chegava antes do culto eu chamava. Começa a olhar no tronco dessa palmeira, vai subindo os seus olhos, suba, 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 suba. Que lindo, pastor! Falei, pois é, você não tinha visto isso ainda. Mas às vezes você olha para as folhas das palmeiras e tem só aqueles galinhos assim. Sabe por quê? Porque a lagarta, a ruga, os bichos, as pragas, comeu todas as folhas. Alguém já viu esse lance? Ou só eu que vi? Aquilo atacou, alguma coisa atacou a palmeira, ficou aquela coisinha feia, aqueles galinhos, tudo, só aquele risquinho. Meu Deus, que judiação que aconteceu. Temos que pulverizar, vamos ter que encontrar onde estão essas pragas que estão comendo a palmeira. Então exige um cuidado. Para uma palmeira ficar bonita, tem que ter o cuidado. E aí entra, logicamente, aquele cuidado pastoral. O pastor, os obreiros, os líderes precisam cuidar das palmeiras dentro da igreja, porque a igreja é uma plantação de palmeira, e nós temos que cuidar para que as pragas não entrem, para que os bichos não entrem, para que os demônios não entrem, para que o pecado não entre, para que as coisas que arrancam a beleza da palmeira não entrem. Então o pastor, os líderes, a liderança da igreja, preocupada, observando sempre como estão as ovelhas, ou as palmeiras, melhor dizendo, dentro do nosso tema hoje. Outro cuidado que nós temos que tomar, que mostra muito aqui, é a questão da oração. Colossenses 4:2 diz: perseverem em oração. Estamos falando de perseverança. Persevere em oração. A oração é um dos cuidados mais importantes que nós temos que ter. Hoje um precioso irmão cantava uma música assim: pastor, cuidado com o crente marimbondo, põe a igreja a orar, põe a igreja para orar, e põe a igreja para orar. Então a oração é um cuidado que nós temos que fazer. Sempre quando tiver algum probleminha na igreja, na vida, no ministério, põe a igreja para orar. Amém? Vamos orar, vamos intensificar a oração. Esse é um cuidado. Temos que colocar adubos também nas raízes ali da palmeira. Bom, esse adubo tem muitos, mas o principal é o amor. Uma pessoa cresce e floresce quando tem amor liberado sobre a sua vida. Quando amamos alguém e não o criticamos, não apontamos o dedo, não condenamos, mas amamos, nós vamos ver que imediatamente esse regar de amor vai fazer com que essa palmeira, essa pessoa comece a se firmar, a se fortalecer, porque o amor tudo edifica. Paulo diz: o amor edifica. Amém, irmãos? Então, queridos, esses são os cuidados. Agora, a palmeira precisa basicamente de uma coisa muito importante, que é a água, né? O sustento de uma palmeira é basicamente a água. Agora, dentro da perseverança que estamos falando, abra comigo a Bíblia em Atos 6:4. Atos capítulo 6, versículo 4.
Eu gosto muito de ler textos bíblicos durante a ministração, e Atos 6,4 diz assim: os apóstolos estavam muito ocupados, aquela coisa toda, igreja primitiva, e gente que precisava ser assistida. Aí eles levantaram líderes para fazer as coisas, o trabalho da igreja, e disseram no versículo 4: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, ouçam, duas coisas que nós temos que perseverar: na oração e na palavra. Agora, a água é a palavra. Nós falamos sobre oração e também falamos sobre a palavra. No capítulo 2 de Atos 42 diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então nós temos que perseverar na oração e na palavra, nos cuidados e na água. Jesus falou assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, que água é essa que eu preciso? Bom, a palmeira, planta, essa que fica ali para fora na sua casa, na chácara, precisa da água, H2O, isso aqui, precisa da água. Agora eu e você, como somos só uma figura, nós somos pessoas, palmeiras, nós precisamos de outra água, a água da palavra. Quem tem a Bíblia, levanta a Bíblia aí, levanta a Bíblia, bem alto, bem alto, bem alto, isso, essa é a água que você precisa para crescer e dar fruto, diga amém. Nascer da água e da palavra, ser lavados pela palavra, fortalecidos pela palavra. Nesse púlpito sempre haverá um pregador da palavra, sempre haverá alguém que vai sair com água ao encontro dos sedentos, sempre haverá alguém que vai ministrar a palavra, e eu e você que estamos sentados aí temos que receber essa água em nossa vida. Amém, amados? Uma outra característica da palmeira é que a palmeira se tornou na Bíblia um símbolo de adoração. Por quê? Porque no capítulo 12 de João, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, no versículo 12, olha só, João 12, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de que mesmo? Achou aí? João 12:13? As pessoas tomaram folhas de palmeiras e saíram ao encontro e diziam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito o rei. Estamos falando de um reino cujo rei é o Senhor Jesus. Quando ele entra na cidade de Jerusalém, profeticamente, de uma forma sábia, Deus colocou na cabecinha daquelas pessoas a pegar ramos de palmeiras e colocarem no chão com seus vestidos e levantar as folhas de palmeira e saudar Jesus, dizendo: seja bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Isso me dá ideia de adoração. Significa que eu e você precisamos nos tornar adoradores do Senhor Jesus. Eu e você temos que ser esses ramos de palmeiras que se levantam para adorar o Rei de Israel, Jesus Cristo, o Senhor. Quando olhamos para uma palmeira, parece que ela está sempre querendo crescer. Elas são magníficas, são maravilhosas. Quando olhamos para uma palmeira, ela está querendo apontar para o céu, para cima. Oh glória! Quando olho para uma pessoa palmeira, um cristão palmeiro, eu vejo nele uma atitude de adoração. E Deus está procurando essas palmeiras que o adorem em espírito e em verdade. Então, para que nós possamos perseverar no reino de Deus, temos que nutrir uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de fidelidade ao tronco, uma vida de entrega completa ao Senhor, uma vida de cuidado. Assim seremos o que o Salmo 92 diz: o justo vai florescer como a palmeira. Mas não para aí não, meus amados, não para aí não, as bênçãos são maravilhosas demais. O mesmo Salmo diz: florescerá como a palmeira, mas diz também: crescerá como o cedro no Líbano. A segunda figura que eu quero usar aqui rapidamente é do cedro.
O cedro também é uma árvore, uma planta magnífica, e nós somos comparados a ele. Eu, você, os justos em Deus, os que entraram no reino, são comparados a um pé de cedro. Primeira coisa do cedro, a grandeza do cedro. Sabia que um cedro pode chegar a 40 metros de altura? Sabia que um cedro pode chegar a 12 metros de largura? O que é isso, 12 metros de largura? É 12 homens de mãos dadas. Se a gente fosse fazer uma ilustração aqui, não ia dar esse espaço aqui. 12 homens, imagine um círculo com 12 pessoas, cada uma 1 metro. Se eu abrir meu braço aqui, dá 1 metro. 10 a 12 homens é o tronco de um cedro. Que poder! Que magnífica é esta árvore chamada cedro, e principalmente os cedros que eram do Líbano. Então, para perseverar no reino de Deus, para perseverar na palavra de Deus até o fim, eu tenho que ser grande como o cedro. Diga amém. Grande, eu tenho que ser grande como o cedro. Mas em que eu preciso ser grande? Em que eu tenho que ser grande? A igreja precisa ser grande como o cedro. Essa grandeza, poderíamos fazer uma lista aqui. Grandeza em amor. Temos que ter um grande amor pelas pessoas e um grande amor para com Deus. Você tem que ser uma pessoa grande em amor. Você tem que ser uma pessoa como aquela mulher que Jesus olhou e falou assim: ó mulher, grande é a tua fé. Temos que ser pessoas de grande fé. Grande fé. Se não tivermos grande fé, embora Jesus disse que uma fé pequena também opera coisas maravilhosas, mas quando a nossa fé cresce, ela opera coisas maiores ainda. Amém, amados? Grandes no amor, grandes na fé, grandes em perdoar. Aliás, para perdoar tem que ter as duas coisas, tem que ter amor e fé, né? Para perdoar um pisão no pisão no calo, né? Alguém pisou no seu dedão aí, a pessoa olha e fala: meu irmão, me desculpa. Você fala assim: não é nada não tem problema não, foi nada não, relaxa. Qualquer plantinha serve, qualquer grama, a pessoa não precisa nem ser cedro, pode ser grama, ela consegue, coisinha de nada. Mas para perdoar um grande pecado, para perdoar uma grande calúnia, aquela que jogou você, pegou o seu nome assim, jogou na lama, uma traição, uma mentira terrível, sei lá, uma coisa muito grande, tem que ter um grande perdão. Aí você tem que ser cedro. Quem quer perseverar no reino de Deus e ir até o final, tem que aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Perdoar como Cristo perdoou a sua igreja. Perdoar como Ele perdoou. Então é preciso um grande coração para amar e perdoar pela fé. Talvez você diz: o meu sentimento me impede de perdoar. Então perdoe pela fé. Perdoe porque a palavra diz que você deve perdoar, ou então não será perdoado. Grandes em perdão. A igreja é a agência de perdão na terra, a agência de absolvição na terra. Não é uma agência de condenação, uma agência de acusação, como temos visto em muitos lugares, mas é uma agência de amor, uma agência de fé, uma agência de perdão. Temos que ser grande em perdoar, grande em abençoar, principalmente através de palavras. Nós temos aprendido muito que através da palavra nós podemos abençoar pessoas, e também podemos matar. O poder da vida e da morte estão na língua, diz o livro de Provérbios. Então temos que ser grande em liberar palavras de bênção, de elogios, de incentivo, de motivação, para que as pessoas recebam essa palavra e se motivem a viver uma vida de vitória. Recentemente eu vivi uma experiência, a experiência mais linda do mundo. Nós subimos o Monte Sinai em Israel, aliás no Egito, que o Monte Sinai fica no Egito, e nós subimos o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E lá tinha uma senhora que queria subir o Monte Sinai de tudo quanto que é jeito. São 7 quilômetros para subir e 7 para descer. No total 14 quilômetros,
8 horas de caminhada à noite, a madrugada toda. Ela não tinha, olhando assim, nenhuma condição física para subir aquilo. Não tinha, irmãos. Ela começou a ficar para trás, ia para trás, para trás, para trás. E eu percebi aquilo, eu não a conhecia, mas o Espírito disse: vigia esta mulher. E eu comecei a indo e orando, intercedendo por ela. E de repente essa mulher começou a ficar sem fôlego. Eu cheguei perto dela e disse: minha irmã, tome o meu cajado aqui. Tinha comprado um cajado para subir, né? Que o cajado facilita bem. Tome esse cajado aqui. Que irmãos, é uma subida razoável, viu? E ela foi. Eu disse: vamos embora, guerreira. E cada 5 minutos eu voltava para trás e dizia: guerreira, vamos subir, guerreira. Vamos subindo, guerreira. Você é serva do Deus vivo, você vai subir. Vamos lá, guerreira, vamos lá, guerreira. Eu não sabia o que eu estava operacionando dentro daquele coração. Para mim era algo que eu estou acostumado a fazer. Não me custou muita coisa dizer: vamos, guerreira, você consegue. Mas para aquela mulher, no saguão do hotel, no outro dia, no culto, ela dava o testemunho e dizia: eu quero encontrar aquele homem que dizia para mim subir, guerreira. Eu disse: sou eu aqui, presente, estou no culto. Ela disse: é isso mesmo. Cada vez que você dizia aquilo, eu recebia um poder no meu coração, e eu me esquecia das dores, me esquecia e dava mais um passo. E aí você dizia: vamos, guerreira, você vai subir. E assim foi durante um bom tempo, irmãos. Naquele dia eu fui cedro na vida dela. Eu fui grande em abençoar a vida dela. Eu fui grande em dizer: você consegue, você vai subir, você vai estar no topo. Irmão, irmã, olhe para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa e diga: vamos, guerreiro, vamos, guerreira. Você vai subir o monte, você vai chegar lá e você vai prestar adoração ao teu Deus no topo da montanha. Aleluia! Grandes em abençoar, grandeza no contribuir. Como disse a irmã aqui, né, na hora da ministração, ela falou sobre ser grande na hora de contribuir, ser ouro na hora de contribuir, ser grande na hora de servir. Uma das coisas que está sumindo no meio da igreja hoje é o espírito de serventia. É aquele espírito voluntário. Todo mundo quer fazer algo, mas quer dizer: quanto eu vou ganhar se eu fizer isso? Quanto eu vou ganhar se eu prestar isso? Está acabando aquele sentimento de servir por amor. Mas eu quero que essa igreja seja grande no servir. Seja grande no servir. Como disse o pastor, hoje os pais vão servir. Eu quero servir. Eu quero servir. Isso é cedro, é sentimento de cedro. Nós precisamos servir ao Senhor. Precisar lavar, precisar cuidar, precisar pintar, precisar fazer, precisar correr. Vamos ser cedros. Aleluia. Ontem, assim que eu cheguei na cidade, já encontrei um cedro. Irmão Éder, um cedro. Já foi lá na rodoviária, falou: meu carro está aqui. Não é uma limousine, mas está aqui, né, irmão? E está conosco até agora, para cima e para baixo, levando o pastor para cima e para baixo. Imagina só o galardão desse homem. Se um copo de água já ganha galardão, imagina o que ele está fazendo. Servirmos, grandes na oração. Orar quanto tempo por dia? Os muçulmanos oram 3 vezes por dia, e alguns mais rigorosos 5 vezes por dia. Todo dia. E a gente fica aí apontando o dedo para eles e querendo evangelizar eles. Quanto tempo por dia nós oramos? Quantas horas oramos por dia? Qual a grandeza da nossa oração? Quantas vezes dobramos o nosso joelho? E quando dobramos o nosso joelho, quanto tempo permanecemos ali com os joelhos dobrados? Grandes na leitura da Bíblia. Alguém aqui já leu a Bíblia inteira, de capa a capa? Quantos versículos lemos por dia? 1, 2? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fecha a Bíblia. Isso não é ser grande. Pega o livro de Salmos, começa no 1, termina no 150. Isso é ser grande. Pega o capítulo 1 de Mateus, vai até o final. Isso é ser grande. Ler a Bíblia e não carregar a Bíblia apenas como um ornamento. Grandes na obediência. Eu não posso tem 2 homens que eu me lembro quando eu penso em obediência. Um é o Abraão. O Abraão, gente, subiu no topo, hein? Sacrifica o seu filho, sim, senhor. E o outro é Jesus.
Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e tornando-se servo. Sendo Deus, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência. Obediência a gente aprende. Nós temos que crescer em obediência. Pode ser que hoje você não é uma pessoa muito obediente, mas você deve estar aberto para crescer na obediência. Crescer, aprender e ser obediente a todas as coisas. Os filhos aos pais, o aluno ao professor, as ovelhas ao pastor, a esposa ao marido, e o cidadão aos governos. E assim a obediência tem que estar presente em nossa vida. Ser grande na fidelidade. Ser grande na fidelidade ao Senhor. Ser como aquele animalzinho da Austrália que morre, mas não se suja. Ser grande na fidelidade, ser grande na simplicidade, ser grande na humildade, ser como Jesus, que apesar de tão grande, se tornou tão humilde, tão pequeno para nos dar exemplo. E a lista vai embora. Então a primeira coisa do cedro é que nós devemos ser pessoas grandes. Para permanecer no reino, temos que ter espírito de grandeza. Mas grandeza nessas coisas que falamos, não soberba, não orgulho. Segunda coisa que o cedro mostra para nós é que, por ser grande, ele oferece a melhor sombra que uma árvore pode produzir, porque ela é gigante. Então ela tem uma sombra simplesmente maravilhosa. Diga comigo, sombra. Atos 5, versículo 15. Vamos comigo. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades, das cidades vizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aqui está um homem sombra. Como é o nome desse homem sombra? O nome dele é Pedro. A Bíblia nos diz que ele era cedro. Ele era como um cedro. E quando ele passava, as pessoas doentes, atormentadas por espíritos malignos, queriam ao menos que a sombra de Pedro tocasse os doentes, as pessoas cansadas e oprimidas, e elas fossem libertas. Meu querido, minha querida, no reino nós devemos perseverar dando sombra para as pessoas. No sentido espiritual, é claro, estou dizendo que vai chegar muita gente perto de você e você deve oferecer sombra para elas. Toda pessoa tem que oferecer uma certa sombra para os demais. Quem vem perto de você tem que sentir descanso, tem que sentir bem-estar. Marido, quando a esposa se aproxima de ti, tem que sentir bem-estar, vice-versa. Filhos para os pais, pais para os filhos, amigo por outro amigo. Eu tenho pessoas que quando eu chego perto, e aqui tem uma igreja cheia deles, eu me sinto descansado, eu me sinto abrigado, me sinto aceito, me sinto bem, porque são pessoas sombras de Deus, amém, amados? Que podem curar enfermidade, sem dizer uma palavra, sem falar nada, só de estar perto, um abraço, um sorriso, um shalom, um graça e paz, um paz do Senhor. Como nós precisamos ser cedros. Por isso muitos não permanecem no reino de Deus, porque o reino de Deus é isso, é cura, é libertação, é vitória. Veja o que essas pessoas faziam. Descobriam aonde estava o apóstolo Pedro, e aí queriam se abrigar na sombra dele para serem curadas. Eu fiz uma música que Deus me deu uma vez, baseado nesse texto de Atos. Sombras que curam feridas, sombras que curam a dor, sombras que cobrem as almas, sombras de vida e amor. Aí o cifrão fala assim, ó, o refrão: quero ser sombra de Deus, quero curar os filhos seus, e como Pedro eu serei canal das sombras de Deus. Sombras de Deus, sombras de Deus,
e como Pedro eu serei canal das sombras de Deus. Aleluia! Eu quero ser sombra de Deus. Cedros, Deus vai colocar pessoas ao seu redor, no trabalho, na escola, na rua, aonde você quiser. Quando chegar alguém perto de você, se lembre: eu sou cedro, tenho que dar sombra para essa pessoa. Uma outra coisa que o cedro produz é remédio. Da casca do cedro, isso eu fiz uma pesquisa, viu? Eu não nasci sabendo não, viu? Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir as mesmas coisas, né? O cedro produz remédio. Mas o interessante é que o remédio do cedro sai da casca do cedro. Então tem que ir lá, tem que ir com o facão, com a faca, um material especializado, tirar a casca do cedro, aquele enorme tronco, tira-se a casca e aí eles fabricam remédios. Remédio até para curar doenças de cavalo, de tão eficiente e bom que é o remédio. Agora, isso nos faz pensar numa palavra de ontem: renúncia. O cedro tem que oferecer a casca, tem que tirar a casca dele para que ele possa oferecer remédio. Nós temos que tirar alguma coisa de nós, nós temos que estar pronto para ser descascados. Amém, irmãos? Não é uma coisa muito boa. Às vezes dói, a renúncia muitas vezes dói, mas existe uma expressão antiga que diz assim: já viu, Tiago? Aquele lá, ó, crente cascudo, aquele lá. Já viram isso? Esse crente aí, ó, cascudo, porque ele não renuncia, ele não se doa, ele não se deixa tirar nada dele. Ele só quer vem a nós, ao reino nada. Só vem a nós, ele só quer, ele nunca se descasca, ele nunca se dispõe, ele nunca se oferece, ele nunca se doa. Deus está levantando uma igreja remédio, Deus está levantando pessoas aqui como cedros do Líbano, que verdadeiramente vão oferecer sombra e vão oferecer cura a tantas pessoas que estão aí precisando. Outra coisa que o cedro oferece, eu trouxe uma amostra aqui. Eu preguei essa mensagem, uma parte dela em Mojimirim. No outro dia ganhei um perfume. O cedro oferece perfume. Vamos ver aqui, Tiago. Esposa, vem aqui. Vê se dá uma cheiradinha nele lá. A irmã falou aí: ai, todo mundo olha para o seu irmão. Hã? Bom, né? Olha aqui, ó. O que está escrito aqui, esposa? Cedro, perfume de cedro. Eu nem sabia que tinha aqui no Brasil isso aqui. Mas na minha pesquisa, quando eu falei, ganhei esse perfume. Só não vou te dar, Tiago, porque eu ganhei. Depois a pessoa fala assim: tá usando perfume? Fala assim: ah, eu dei. Ah, bom. Mas outro dia eu posso trazer um perfume do cedro também, né? Cedro produz perfume. 2 Coríntios 2,14, o que fala? Quer ver comigo? 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro, em outras Bíblias, o perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Diga assim: eu sou bom cheiro. Eu, espiritualmente falando, sou muito perfumado. Aleluia. O perfume que a Bíblia fala aqui é um perfume espiritual. Nós somos o bom perfume de Cristo. Aquele que vai perseverar no reino de Deus é aquele que tem o perfume do Senhor. Ou seja, é aquele que é cedro. E o que é esse perfume? Irmãos, preste atenção aqui. Perfume é o testemunho. Quando você passa, alguém tem que olhar e dizer: ali está indo um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus, ali está indo um jovem de Deus, ali está indo, olha o perfume, olha que vida que essa pessoa leva, olha que bênção que essa pessoa é o perfume que está fluindo. Agora, pense um pouquinho comigo. Aqui em Cianorte, Mojimirim, nos 4 cantos do planeta, onde o Evangelho chegou, o reino de Deus também está sendo e foi
prejudicado pelo mau testemunho de muita gente, principalmente daqueles que não perseveram no reino. Eles não perseveram e daí dão um testemunho mau, ruim, envergonhando a igreja, envergonhando o evangelho, e o testemunho deles não é como o perfume que sai do cedro. O que eles devem fazer? Voltar para o reino, se consertar e voltar a produzir de novo a fragrância do Salvador. Outra coisa que o cedro é, e eu estou sendo comparado na Bíblia, pela Bíblia, como um cedro, você também. A natureza do cedro: o cedro é uma planta nativa. Nativa significa que ela não é plantada pelos homens, ela nasce de Deus. Quando nós viemos para o reino, João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, aos quais não nasceram da vontade da carne ou do homem, mas nasceram de Deus. Eu e você somos comparados a cedro, porque nós nascemos de Deus. A nossa natureza é a natureza de Deus. Se alguém está entendendo, diga glória a Deus. Você nasceu de Deus, você é cedro. A natureza de Deus em mim e em você. Então, meu querido, não deixe absolutamente ninguém cortar você, porque você foi plantado por Deus. No capítulo de número 90 do Salmo que estamos avaliando essa noite, diz assim, abra comigo lá por favor: o justo floresce como a palmeira, cresce como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor. Quem é que plantou você na casa do Senhor? Quem é que plantou? Alguém sabe? Eu sei quem me plantou na igreja. Foi Deus. Eu sou planta nativa. Eu sei que foi Deus que me levou aquele dia, naquela igreja, naquele lugar, e me plantou, e me fez conhecer a Jesus e aceitar o seu poderoso nome para me salvar. Foi Ele que me plantou na casa do Senhor, e graças a Deus jamais fui cortado pelos homens. Você também é plantado pelo Senhor. Você que está aqui nessa noite veio porque o Senhor te plantou nessa casa, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém, amados? Essa é uma característica do cedro. Ele é nativo, plantado por Deus, se desenvolve por Deus. Você nasceu de Deus, não foi da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Sua conversão foi o Espírito Santo que operou, a sua chamada, o seu ministério, foi Deus que deu, foi Deus que te plantou. E se você está plantado, você vai dar fruto. Oh, aleluia! Uma outra coisa do cedro que me deixa impressionado é a utilidade e o poder de transformação que ele tem. Do cedro é possível fazer móveis maravilhosos, resistentes e valiosos. O Eli conhece bem, sabe disso. Sabe dos móveis que o cedro pode produzir. Caríssimos, até casas que duram 100, 200 anos, são feitas da madeira do cedro. Os que perseveram no reino de Deus são como cedros. Eles podem ser transformados de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, em utilidades na obra do Senhor, em utilidades na casa de Deus. Eles passam a ser úteis. Deixa eu dizer uma coisa: todo aquele que persevera no reino de Deus, dia menos dia, será usado tremendamente por Deus e será útil por Deus. Então, se você é alguém que diz assim: Deus me usa, eu te digo, permaneça e persevere no reino. Se você é alguém que tem desejo de ser usado por Deus, caminhe com Deus, ande com Deus, viva com Deus. Como disse ontem, nem que seja arrastado, você vai para a igreja, você vai para o Senhor, vai buscar a presença, nem que seja aos pedaços, mas vai, porque se você permanecer, vai ser transformado em móveis de utilidade, em casas valiosas. Você vai ser transformado num canal maravilhoso de Deus.
a importância do cedro na construção. Capítulo 5 de Reis, a partir do versículo 6, fala de Salomão preparando os materiais para construir o magnífico templo, que até hoje não foi superado. Templo de Salomão. Ali diz que ele importou cedros do Líbano, mandou vir madeira do Líbano, vigas do Líbano, pilares do Líbano, colunas do Líbano, porque só a madeira do cedro era capaz de suportar as poderosas bases do templo de Salomão. Tudo era feito com madeira de cedro. Inclusive, ele contratou um povo que era especialista em trabalhar na madeira do cedro. Oh, como isso é profético e como isso é tremendo. Se Deus nos considera como cedro, é porque Ele deseja que você e eu sejamos pilares, colunas no templo do Senhor. Em Timóteo capítulo 3, verso 15, o apóstolo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade no meio de uma geração corrupta. Igreja coluna, igreja cedro. Pessoas que são colunas. Gálatas capítulo 2, versículo 9 diz que Pedro, Tiago e João eram considerados as colunas do Evangelho. Hoje eu e você somos a continuidade de Pedro, de João e de Tiago. O livro de Atos não terminou ainda. Estamos escrevendo uma igreja coluna, uma igreja baluarte, uma igreja pilar. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Deus não te leva para um lugar, não te planta num lugar para você ser uma brecha na construção, por onde entram toda sorte de mal. Mas Deus te planta numa igreja para você ser coluna, para suportar o peso da obra do Senhor. Quem quer ser coluna aí, levanta a mão. Mão, pé, tudo. Eu quero ser coluna. Eu quero suportar o peso, eu quero carregar a arca, eu quero ajudar aos milhares de guerreiros e obreiros da seara do Senhor, espalhados em todo o planeta Terra. Eu quero ser coluna do Evangelho, coluna da igreja. Eu quero ser madeira boa, madeira de cedro. Eu quero ser pilar vivo. Cada um aqui foi plantado para ser um pilar, uma coluna na casa do Senhor. Diga amém. A última coisa que eu vou dizer, depois nós vamos tomar a ceia. O cedro, depois que é cortado, a sua madeira transformada em colunas, construções, móveis, fica lá o tronco. Passa a motosserra ou passa alguma máquina, cortou o cedro. Estudos mostram que ela é a número 1, campeã em recuperação. Imediatamente depois do cedro cortado, ele começa a soltar brotos num período aceleradíssimo. Quase que imediatamente os brotos começam a nascer, e ele recomeça outra vez a trajetória do crescimento. Em pouco tempo, aquele cedro cortado já é uma nova árvore com uma madeira magnífica para continuar produzindo e sendo aquela bênção que foi projetada para ser. Preste atenção. Perseverar no reino de Deus significa que nós devemos estar conscientes de que dia menos dias, querendo ou não, por necessidade ou não, seremos cortados de alguma forma, pelo bem ou pelo mal, por um grande artista que quer a madeira para fazer pilares, casas e móveis, ou por um abelhudo que simplesmente quer ver a árvore cair e deixar apodrecendo ali.
vai aparecer situações na minha vida e na sua vida, que nós vamos ser podados, que nós vamos ser cortados. Situações de enfermidade, situações de rejeição, situações de briga, situações de contenda, situações de risco. A lista é grande. Podemos ser cortados na nossa trajetória de fé. E o que fazer nessa hora? Imediatamente você tem que estar preparado para soltar novos brotos, novos brotos, novos sonhos, novos ideais, novos projetos, e outra vez voltar a ser útil para Deus e continuar a sua trajetória de crescimento. Tem pessoas que foram cortadas e entram num estado de decomposição, num estado de depressão, num estado de tristeza, num estado de lamúria, num estado de lamentação, e aí aceitam aquela situação: eu fui cortado, eu fui deixado, eu fui acabado, mataram a minha vida, mataram meus sonhos, e ficam naquele lamento pela vida toda. E tem outras que dizem: eu fui cortado, eu fui rejeitado, eu fui isso, fui aquilo, mas não vou me deixar abater, vou me levantar de novo, vou me levantar outra vez, ao cheiro das águas eu vou brotar, e vou me tornar, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará, diz a palavra. Aleluia! E sabe o que mais? O texto continua dizendo: e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Sabe, irmãos, Deus não envelhece, nós envelhecemos, Deus não. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Deus, ser velho, ser jovem é a mesma coisa. Para Deus, Deus pode usar uma criança, como pode usar um ancião. Deus pode usar o jovem, pode usar o adulto. Por isso ele diz: olha pessoal, na velhice não tem esse negócio de aposentadoria, de que já estou velho, já não estou mais dando nada, já não consigo mais, estou sem força. Não, biblicamente a Bíblia está escrito: na velhice ainda darão frutos. Mas não para aí não, diz assim: serão viçosos e florescentes. Por isso, quando eu digo para minha esposa que eu quero jogar futebol até os 60 anos, eu não estou brincando. Tenho 46 agora, pretendo até os 60 jogar futebol. Lá em Mogi tem os 50. Já tem um campeonato amador que é disputado todo o pessoal dos 50. Eu vou montar o dos 60 quando chegar lá. Não está escrito aqui que depois que eu ficar velho eu vou ficar viçoso? Depois que eu ficar velho eu vou ser florescente? Eu tomei essa palavra para mim e para você também. Deus não envelhece, Deus está sempre oferecendo oportunidade de brotos novos. Glória, aleluia. Ah, quanto tempo eu perdi na vida. Ah, se eu tivesse aceitado Jesus há tanto tempo atrás. Ah, se eu tivesse. Vamos parar com isso, vamos dizer: eu vou me conectar ao momento, ao presente. Eu vou dar fruto hoje, eu vou dar fruto agora. Eu vou fazer a diferença na minha história e na minha geração. Diga glória a Deus. Os homens que fizeram história foram aqueles que aproveitaram o momento, a oportunidade que tiveram na época que viveram. Você está vivendo esse momento, você está vivendo agora, hoje. Vamos florescer, vamos ser viçosos, vamos dar fruto. E aí no verso 15, encerrando, que tanto o cedro como a palmeira, ele anuncia alguma coisa. Quando você passa na frente de uma palmeira, principalmente se for daquelas duas lindas que eu tenho lá em Mogi, na frente da entrada da tenda, elas têm 6 anos, mas todo mundo diz que elas têm 12. Por causa dos anéis que ela tem no tronco, ela deveria ter 12 anos, só que ela só tem 6. Por quê? Porque o cuidado e a terra fez com que ela cresceu o dobro. Não tem ninguém que passe ali e não admire. Passa ali e vê aqueles dois. O pessoal que já foi lá sabe. E olha para cima, aquelas folhas verdes, é algo lindo. Elas estão anunciando alguma coisa. Elas estão batendo palma ao Criador. Elas estão dizendo: olhem para mim como sou bonita. Quando você passa na frente de um cedro, eu quero ver quem é que não tira o chapéu.
Ali em Israel tem algumas oliveiras da época de Jesus, algumas 6 ou 7, que segundo os historiadores, elas viram as lágrimas de Jesus, elas viram o Senhor suar sangue e lágrimas. Segundo eles, aquele era o lugar onde Jesus foi orar. Os troncos são enormes. Não tem uma pessoa que não passe ali e não procure logo um celular ou uma câmera fotográfica para fotografar, para tirar foto, porque elas são simplesmente admiráveis, elas estão anunciando alguma coisa. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão para anunciar que o Senhor é bom. Toda pessoa que passar na frente, do lado ou atrás de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que seja realmente palmeira e cedro, não vai ter como não admirar. Quando você vê um homem de Deus, uma pessoa muito abençoada, você não deve jamais idolatrar, não deve jamais adorar homens. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que há um respeito, há uma admiração, porque ele se tornou um anunciador de alguma coisa. Assim como a palmeira e o cedro anunciam algo grande, quando perseveramos no reino de Deus, nós também vamos anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça. Tanto a palmeira quanto o cedro apontam para o Senhor Jesus. Tanto um quanto o outro são Jesus. É Jesus, nosso grande exemplo de perseverança. Ninguém perseverou mais do que Jesus. Nasceu de Deus, não foi da carne e do sangue, foi do Espírito Santo, planta nativa. Cresceu em Deus. No seu ministério na terra, ele foi a sombra dos aflitos, ele foi o remédio dos doentes, ele foi o perfume dos desesperançados. Ele, num tempo determinado por Deus, segundo a Bíblia, foi cortado da terra dos viventes. O cedro foi cortado, mas como que imediatamente, demorou 3 dias e os brotos surgiram, e ele se levantou dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, não ficou cortado, não ficou no chão, não ficou na tumba, não ficou no cemitério. Os anjos chegaram e disseram: não está mais aqui, já brotou, já floresceu, já ressuscitou. Aleluia! O cedro ressuscitou, o cedro sentou-se à direita do Deus Todo-Poderoso, derramou a sua essência de cedro e palmeira, o Espírito Santo sobre nós, que está hoje aqui nesta igreja. O cedro e a palmeira estão aqui na mesa do Senhor, no pão e no vinho. Ao terminarmos o nosso 2º ano de comemorações, numa terça-feira e numa quarta-feira, com a igreja repleta de pessoas, o que temos é que glorificar o Senhor e saber que quando você vier aqui à frente, pegar o pão, pegar o cálice, você vai estar se alimentando do cedro maior. Jesus não somente é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, Ele é a palmeira das palmeiras, e Ele é o cedro dos cedros. Quem dele se alimentar nessa noite, essa ceia para todos, não é a ceia da Missão Paz e Vida, é a ceia do Senhor, é a mesa do Senhor. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar outra expressão a não ser a mesa do Senhor. Se é do Senhor, e se você é do Senhor, é para você essa ceia. Nós vamos ficar de pé nesta hora, meus amados, e nós vamos nesse instante nos preparar para tomar e comer o pão e o vinho. Feche seus olhos,
palmeira de Deus, cedro de Deus.